Bom, pessoal, sou o Marcel Farias e hoje vou falar como pastor evangélico a respeito do menino Miguel, que já ganhou aí muito alcance em redes sociais, nos noticiários, e eu tenho visto o pessoal fazendo muitas críticas a ele, né? Pessoas até ameaçando, xingando esse menino, e muitos líderes religiosos também, todo mundo opinando. E no início o que eu fiz? Observei todos os comentários, os posicionamentos, para depois poder emitir a minha opinião em relação a isso. O que me chama a atenção e que poucas pessoas perguntaram e questionaram é que tem pessoas que agem exatamente igual o menino Miguel e estava ali criticando a postura dele, o posicionamento, mas agem rigorosamente igual ou pior. E eu vou falar de discordâncias que eu tenho com o menino Miguel e abrir a mente de vocês para outras análises que parece que até agora ninguém fez. Bom, as minhas diferenças com a postura do menino Miguel vou dividir em três situações: uma divergência doutrinária, divergência teológica e divergência moral. Vamos lá. Por que divergência doutrinária? Porque nós não temos nenhum relato e nenhuma salva-conduta na Bíblia que diz que crianças devem ser liderança religiosa de qualquer igreja, de qualquer comunidade. A única criança que falou com autoridade, foi reconhecida pelos homens, foi o próprio Jesus, no episódio relatado lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, onde Jesus ali está no templo e ele começa a falar e os mais velhos sentam na sua presença e se admiram de tamanha sabedoria. Mas veja, o próprio Jesus esperou completar 30 anos de idade para começar a sua missão. Por que isso? Porque, segundo a cultura judaica, 30 anos, a partir dos 30 anos, é uma idade onde as pessoas elas têm maturidade e elas passam certa credibilidade perante a sociedade. Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23. E qual que é a divergência teológica? Vou falar em relação à celebração do culto. Como que deveria ser o culto ao nosso Deus? E Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 26 em diante, onde Paulo vai falar da ordem nos cultos. E ali Paulo vai falar em relação a línguas estranhas, profecias. Outra coisa, fazer um asterisco. O que as pessoas chamam de revelação, profecia, segundo a palavra de Deus, está relacionado à pregação da palavra. Esse negócio de revelação e profecia, a maneira de revelar as situações, um RG, CPF, nome. Ele tem que ter alguma ligação com uma rua que eu queria uma caneta e um pedaço de papel, que eu não sei pronunciar esse nome. Quanto mais glória tiver, melhor é aqui. Eu estou entendendo. Como que é que se pronuncia isso aqui? É Rua Agassiz. É? Rua Agassiz. Me diga uma coisa. Vou falar uma doidura para você. Eu estou entendendo. Aham. Eu estou entendendo, Jesus. A mensagem que eu tenho para entregar pro Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você? É o número da minha casa. Tem nada de bíblico. E outra, qual é o propósito de Deus ficar revelando números de RG, de casa, de número de CPF? Não tem propósito algum nisso. E Paulo fala ali como que deveria acontecer o culto em relação a línguas estranhas, deve-se falar, quando que vai falar,
em relação à profecia, se todo mundo fala ao mesmo tempo, está lá descrito na Bíblia. Por isso, minha divergência teológica em relação a isso. E a última, a divergência moral, que é a questão onde que se transforma a pregação do Evangelho num meio de enriquecimento desproporcional e tirando totalmente a finalidade do Evangelho e a ordem do nosso Senhor Jesus, que é, se de graça recebemos, de graça damos. Então, qual o grande problema? O problema é que eu tenho visto pessoas que não têm divergência doutrinária, não têm divergência teológica e têm moral, alguns cavalos velhos, eles fazem exatamente a mesma coisa que o Miguel e estão com raiva porque o Miguel é uma criança. Agora, eles mesmos não têm vergonha na cara e eles fazem a mesma coisa que o Miguel está fazendo. Qual que é a diferença? O Miguel é uma criança. A criança, ela tem um período, né, desde o seu nascimento, onde ela absorve informações e ela tem a tendência de repetir aquilo que está à sua volta. Então, o Miguel nada mais, nada menos, ele está reproduzindo o que ele sempre viu e participou. Então, eu posso falar em relação ao Miguel porque eu vejo divergências bíblicas na sua atuação. Mas eu não me esqueço que ele é uma criança. E isso nós não podemos esquecer. Então, Miguel, ele é muito mais uma reprodução do que tem por aí do que propriamente alguém que, livre e espontânea vontade, resolveu agir dessa maneira ou pregar o que ele prega. O que ele prega e o que ele fala e o que ele propõe, um monte de cavalo velho que está criticando, ele faz a mesma coisa. Então eu não concordo em nada que o Miguel faz, porque eu acabei de falar e dei referências bíblicas para isso. Mas também não acho justo as pessoas atacarem esse jovem que precisa realmente aprender o que é realmente servir a Deus e sim pode ser um pregador da palavra quando tiver experiência para isso. E o ataque e o xingamento nesse momento não o ajudará em nada. Eu tenho muito mais medo desses cavalos velhos que fazem as mesmas práticas do que propriamente o menino Miguel. Ele sim tem que sair de cena, não é o momento para estar exposto e pregando. Agora, algumas coisas me preocupam, como eu sempre procuro enxergar mais além e fora da caixinha. Por exemplo, a intromissão do Conselho Tutelar, que foi muito proativo para proibir o Miguel de fazer as suas pregações. Eu concordo, ele não tem que pregar. Mas eu não concordo que seja o Conselho Tutelar que tenha que fazer isso. Porque se a moda pega, os nossos jovens não poderão falar mais de Deus. Eu nunca vi o Conselho Tutelar tirar de cena crianças que participam de novelas que têm pornografia, que têm palavrões, de filmes inadequados, ou inquirir os pais de jovens que estão nas drogas, na bebida, cometendo delitos. Temos que tomar cuidado de que, ao apontar e ao criticar o menino Miguel, não nos esqueçamos do ativismo que luta para derrubar e destruir o cristianismo no nosso país. Então a diferença do menino Miguel para um monte de cavalo velho, que aqui eu não vou citar o nome, é só a idade. E o pior, o menino Miguel, por ser uma criança, acredito que ele tenha recuperação. Já não posso falar a mesma coisa de alguns mercadores da fé que vendem a fé das pessoas, que arrancam o dinheiro do pobre coitado, se dizendo em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, que Deus possa proteger o menino Miguel, abrir os olhos e que ele possa ter referências bíblicas de como que é ser um homem de Deus, como que é ser alguém que realmente prega o evangelho e sem cobrar o preço.